Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quinta-feira, e a gente está aqui para fazer a meditação da nossa palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus trouxe na liturgia da igreja de hoje. O que ele trouxe no seu evangelho, né? Na sua lei, que é a palavra de Deus, para o nosso ensinamento, né? Vamos ver qual a semelhança nós temos com aqueles discípulos que caminharam com Jesus. Hoje é mais uma aparição de Jesus. Depois da Páscoa, do domingo de Páscoa, ele começou a aparecer vivo, né? Não era um espírito, era vivo para os discípulos, né? Na visão espiritual, eles olhavam porque eles sabiam que Jesus estava vivo, né? Jesus tinha ressuscitado, mas eles tinham medo, né? Porque não é fácil para um ser humano ver uma pessoa de repente aparecer no seu meio assim, vivo, depois de tudo que eles presenciaram, ele morrendo ali na cruz, né? E de repente ver ele vivo assim. Então a palavra diz que eles ficaram incrédulos, né? Assim como nós também somos incrédulos, né? Muitas vezes a gente duvida que Jesus está vivo no nosso meio. Muitas vezes a gente duvida que Jesus está na Santa Eucaristia, vivo. E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo do 35 ao 48. E a palavra de Deus nos diz: Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Ainda estavam falando quando Jesus apareceu no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Espantados e cheios de medo, pensavam estar vendo um espírito. Então Jesus disse: Por que vocês estão perturbados? E por que o coração de vocês está cheio de dúvidas? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toque-me e vejam. Um espírito não tem carne e osso, como vocês podem ver que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou as mãos e os pés. E como ele ainda não estivessem acreditando, por causa da alegria e porque estavam espantados, Jesus disse: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles ofereceram a Jesus um pedaço de peixe grelhado. Jesus pegou o peixe e comeu diante deles. Jesus disse: São estas as palavras que eu lhe falei, quando ainda estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para entenderem as Escrituras e continuou: Assim está escrito: O Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados e a todas as nações, começando por Jerusalém, e vocês são testemunhas disso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vamos lá. Então, hoje, a palavra vem falar da terceira aparição, né, de Jesus aos discípulos. Ele veio se apresentar no meio dos discípulos. Como a gente via ontem, né, na aparição a Maria Madalena, ele manda Maria Madalena avisar aos discípulos que ele estava indo ao encontro, né? E nesse momento que eles estavam reunidos, os discípulos ali, ele se fez presente no meio deles. Corpo, sangue, alma e divindade, vivo. E a palavra diz que eles ficaram meio que apavorados, com medo, né? Com medo porque é impressionante, né? O humano com todo esse mistério. Você ter que
entender isso é difícil, não é fácil. Mesmo para eles que estavam vivenciando ali com Jesus. E principalmente também para eles que viram Jesus morrer na cruz, morrendo aos poucos, sendo espancado, e de repente você vê ali o mistério da ressurreição. Jesus vive, Jesus diz, a palavra diz que Jesus diz: podem tocar, eu sou osso, carne. Espírito não tem osso, não tem carne. Eu sou de verdade. Eu estou aqui de corpo, sangue, alma e divindade, né? Eu ressuscitei, eu estou vivo. E da mesma forma que Jesus fala para aqueles discípulos naquele momento, fala para nós também, né? Que ele permanece vivo. Nós temos um Deus vivo do nosso lado. Um Deus que só ele pode fazer por nós tudo aquilo que é impossível, tudo aquilo que a gente não alcança, tudo aquilo que pessoas não nos dão. Só Jesus Cristo é que pode dar, tem o poder de dar, e a gente tem esse Jesus do nosso lado, porque em primeiro lugar nós cremos que ele existe, né? Mesmo sendo incrédulos em vários momentos, nós somos humanos e muitas vezes diante dos nossos problemas, né, das nossas dificuldades, a gente não consegue ver Jesus Cristo. Não acreditamos que ele é capaz de fazer, porque a gente vê que o problema, ele é muito grande, né? Na maioria das vezes os problemas, o nome já diz problema. O problema, quando ele chega na nossa vida, ele chega grande. Não existe probleminha pequenininho, existe problemão, né? Problemão. Então, tem uns que a gente até vê lá no fim do túnel uma luzinha que vai se realizar, que vai dar certo, que vai, entendeu? Mas tem umas coisas que você não vê, né? Que você não vê. Então você começa a desacreditar, né? Desacreditar. Mas essas aparições de Jesus na palavra de Deus, depois que ele ressuscitou, ele vindo vivo, é para nos mostrar que nós temos ele vivo do nosso lado. Que ele está, a partir do momento que a gente acredita, que a gente crê, ele está do nosso lado. Então a gente só tem que confiar, entregar em oração e confiar que aquele problema dentro da realidade de cada pessoa seja resolvido da sua forma, né? A gente precisa acreditar. Mas a gente lendo aqui, a gente vê que os discípulos, eles eram incrédulos. Todos eles estavam com medo, né? A palavra diz, tem a passagem de Tomé, que eu acredito que ainda vai vir a passagem de Tomé, mas os outros também eram, não era só Tomé, né? Tomé nos representa pela sua incredulidade, mas você pode perceber que todos os discípulos que ali se encontravam também não estavam acreditando, né, na ressurreição, porque quando Jesus falava, quando Jesus argumentava de que morte ele ia morrer, as pessoas elas não entendiam, eles não entendiam. Então é tão provado que aqui embaixo ele fala, né, que tudo se cumpriu daquela forma que ele explicava a eles, mas eles não tinham o entendimento para entender. Mas a palavra diz que nesse momento Jesus abriu o entendimento deles e eles entenderam o que tinha acontecido. Entenderam, ou seja, o mistério, né? Então, hoje, nesse evangelho, Jesus vem nos trazer essa certeza. A certeza de que ele ressuscitou de verdade e que ele está no nosso meio. Muitas vezes a gente é incrédulo. Acontece da gente pedir, eu sempre falo, pedir algo a Jesus, me dá um sinal, né? Um sinal. Então, esse sinal ele pode vir de várias formas. Muitas vezes ele vem uma palavra de Deus, muitas vezes ele vem através de uma pessoa que traz ali algo que você queria ouvir, que está dentro da realidade ali que você está pedindo, dentro do problema que você está pedindo, o direcionamento, vamos dizer assim. E muitas vezes vem
por revelações. Sonhos que são revelações. Sonho é sonho, revelação é revelação. E muitas vezes você duvida. A coisa, ela é tão verdadeira, né? Na revelação ela é tão verdadeira porque, assim, o sonho é uma coisa, a revelação é outra. A revelação, geralmente, você não está dormindo totalmente. Você está ressonando. Quando você passa alguns minutos ali ressonando e você vê algo ali. Você presencia algo ali como se fosse um sonho, mas não é um sonho. E o sonho, verdadeiramente, o sonho, né, é tipo uma coisa que você conversou durante o dia, uma coisa que você... E ali o seu cérebro ele processa e ali você pode sonhar algo em cima daquilo que você conversou durante o dia. É diferente. Mas as revelações, elas são muito, mas muito mesmo, nítidas, né? Principalmente para quem sabe discernir as coisas. E muitas vezes a gente é incrédulo, a gente não acredita. A gente diz assim, será? Será que Jesus está me mostrando isso mesmo? Será que isso é verdade? Não. Mas está tão nítido que não, é coisa da minha cabeça. Porque a gente é incrédulo, nós somos humanos e nós somos incrédulos. Como os discípulos, nós somos a mesma coisa, não tem diferença. Mas Jesus vem nos alertar e nos dizer, eu estou vivo, eu ressuscitei, né? E eu sou corpo, sangue, alma e divindade no meio de vocês. Quando eu me revelar de alguma forma, acredite porque sou eu, né? Acredite porque sou eu. A gente não vai ter esse privilégio de ver Jesus como eles viram no meio deles, né? Mesmo porque não somos dignos disso. Mas existem as formas como ele se revela, né? Como ele aparece para nós. Muitas vezes ele fala no nosso coração, a gente não escuta porque a gente não está atento. A gente está mais atento às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Muitas vezes por aparições, sim, aparições. Muitas vezes por revelações e muitas vezes até em sonho. Então a gente, hoje, esse evangelho ele vem nos mostrar isso. Que Jesus ele ressuscitou verdadeiramente e mostrou para aquelas pessoas incrédulas ali, que eram os próprios discípulos dele, que a partir daquele momento ele estaria conosco, né? Estaria conosco até o fim, ou seja, até a vinda dele de novo. Ele estaria conosco. Então a gente tem esse presente que é Jesus do nosso lado, né? A gente tem tudo. Muitas vezes a gente pensa, eu não tenho nada, mas a gente tem tudo, porque a gente tem Jesus Cristo do nosso lado. E a gente tendo Ele do nosso lado, a gente tem tudo. A gente consegue tudo que Ele quiser. Eu costumo dizer que Ele quiser, porque a gente quer muita coisa, mas nem tudo que a gente quer é pra gente, não é assim? Então o que vale é o que Ele quer, não é isso? Então a gente vai refletir sobre isso. Será que a gente está sendo tão incrédulo a ponto de não acreditar nos sinais de Jesus na nossa vida? Vamos acreditar, né? Vamos acreditar porque a gente tem tudo. Neste mundo de meu Deus a gente tem tudo. Inclusive a presença de Jesus do nosso lado. Amém? Um bom dia para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.